Começou. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Paula. Vou fazer a mediação aqui junto com o professor Jimmy, de uma pessoa muito querida, né, um professor especial entre nós, que é o professor Igor Armbrust. Ele vai chegar com um pouquinho de atraso, mas daqui a pouquinho ele já entra. Enquanto isso, nós vamos fazer um pequeno bate-papo aqui nesse início, antes da oficina, vamos dizer assim, começar. Vou chamar o Jimmy para me ajudar nessa fala inicial, falando um pouquinho, contando um pouquinho da história, né, da Pedagogia da Aventura, que foi um livro onde tudo começou, né, Jimmy? Antes, lógico, teve vários livros falando de aventura, turismo de aventura, Heloísa Bruns, a própria professora Gisele Schwartz, mas realmente aquele livro, Pedagogia da Aventura, do Jimmy e do Igor, foi um marco aí nessa história toda da Pedagogia da Aventura. Então, Jimmy, fala um pouquinho aí sobre esse livro, sobre o Igor, você, enfim, nesse projeto, antes da gente começar. Obrigado, Ana. Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo. Estou vendo gente muito bacana aqui. Por exemplo, tem o Fred que está assistindo a gente, cara. Ele foi meu aluno na graduação, junto com o Igor, sabe? Onde tudo mais ou menos estava começando. E ali eu tive a oportunidade de encontrar uma turma muito boa, assim, né? Muitos bons alunos, muitos bons amigos, assim, que ficaram para até hoje, né? E o Igor foi um desses caras que olhou um pouco o que eu estava fazendo, ele tinha uma visão diferente de educação física, de educação, do que a maioria dos alunos que entram pensando, quero ser professor de academia, essas coisas, musculação. O Igor não queria nada disso da vida, né? E aí ele me procura, né? Eu ofereço, na verdade, uma vivência de escalada para ele, para os alunos em geral, ele topa, vai fazer, se envolve comigo com a escalada, e a gente começa a ter um contato mais próximo. Eu chamo ele para trabalhar comigo, porque eu percebi uma coisa no Igor que vocês vão... Quem ainda não conhece, na verdade, quem não conhece já sabe, mas quem não conhece vai perceber que o cara é diferente em termos de ser um educador, né? O Igor é educador de verdade, né? Eu sou um cara que se formou professor, tal. Às vezes eu acho até que eu consigo dar uma aula boa, mas o Igor não. O Igor nasceu um educador. Se é que isso existe, ele nasceu desse jeito. Ele é diferente da gente, viu, pessoal? Não é que a gente... Não tem um demérito na gente, não, mas o cara é bom demais no que ele faz. E é o jeito dele falar, o jeito dele olhar para as pessoas, né? A mãe dele fala isso. Ele tem 2 irmãos. Vou contar mais história aqui, né? Porque ele tem 2 irmãos, sabe? E os irmãos dele são super bacanas também. São 2 rapazes ótimos. A mãe dele falava assim, não, o Igor é diferente. Ele tem um jeito com as pessoas. Cara, e eu tinha reparado isso nele. E ele começa a trabalhar comigo, trabalhar com aventura em escola comigo. E aí, em algum momento, olha, ele não sabe nem pentear cabelo, mas tudo bem, a gente entende ele assim mesmo. Isso porque agora, pelo menos, ele cortou o cabelo. Eu acho que a Ju, né? Porque assim, eu vou dizer, né? Um cara que nem eu, zoado, um cara que nem ele, assim, precisa de uma mulher no lado para poder puxar a gente para o chão, trazer a gente para a vida. E o Igor, graças a Deus, que ele tem a Ju do lado dele. Né? Um beijo para a Ju, né? Que é a pessoa certa na vida dele. E aí, cara, ainda bem que ele tá sem som lá, mas deixa ele sem som um pouco. E aí, a gente, junto, escreveu um livro que tem muito da nossa trajetória, daquilo que a gente acredita enquanto educação, enquanto educação física, enquanto aventura, né? Então, aquele livro ele foi sendo gerado organicamente por nós dois, né? Não foi a gente, obviamente, que estudou para aquilo, mas a coisa, o bate-papo entre a gente e o dia a dia entre a gente de trabalhar com a aventura que gerou o livro, né? E isso aqui é muito bacana. Muito bem, ele chegou, ele que é o chefe agora aí, ele que manda. Igão, um grande abraço. Eu vou apresentar o Igor, né? Oficialmente, para todos e todas aqui. O Igor chegou agora, como o Dimitri falou. Tá dando, o som dele tá saindo? Como é que ele quer fazer um teste no som? Não tá saindo aqui. Igor, ainda está sem som. Tira o microfone. Vê se... Nada. Não. Tenta, se for o caso, sair e entrar novamente.
Tá parecendo que você liberou o som, mas não sai para nós, né? Talvez tenha que sair. Opa! Sair e entrar de novo, talvez. Então, enquanto isso, eu vou continuando conversando com vocês aqui, falando, contando mentira, tal, porque essa parte eu sou bom. Eu vou apresentar, então, Igor, pode ser? Apresenta o Igor. Então, vamos lá. O Igor, ele é graduado em Educação Física pela Uninove, especialista em Ciências Aplicadas aos Esportes de Prancha pela Unimonte, mestre em Educação Física Escola e Sociedade, da Universidade de São Judas Tadeu. Ele foi consultor esportivo pela Unesco, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo, e desenvolveu material didático para o programa Clube Escola, SEMI-Unesco. Também foi consultor pedagógico da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, desenvolvendo material didático de educação física para os anos iniciais. Trabalhou no Instituto Esporte e Educação, com formação de professores e gestores com a temática de esporte educacional pelo Brasil. Leciona em pós-graduações, nos cursos de Educação Física Escolar, Pedagogia do Esporte e Atividade de Aventura, com os conteúdos Práticas Corporais Alternativas, Atividades e Esportes de Aventura, Lutas e Didática, na UFMU, na Universidade Estácio de Sá e na FEFISO. Coordena o curso de pós-graduação de Aventura, Educação, Lazer e Rendimento, na FMU. Coordena eventos de esporte de aventura nos âmbitos do lazer, na educação e treinamento empresarial. E realiza consultorias educacionais e esportivas, Ar Livre Consultoria. Atualmente, ele é diretor e proprietário da empresa Ludens Cultura em Movimento. Então, esse é o nosso querido professor de hoje, professor Igor. Não deu certo o áudio? Libera agora, vamos ver. Libera o áudio agora que está fechado. Ih, caramba, nada, Igor. Vai mudar tem como você entrar pelo celular, eu passo sua apresentação por aqui. Melhor, faz eu isso. Eu compartilho. Já vou abrindo aqui os slides dele. Só um minutinho. Pessoal, o Igor é um cara que, se vocês quiserem perguntar, ele vai gostar das perguntas, tá? Durante até a apresentação. Só eu vou pedir para erguer a mão, aí a gente chama a pessoa e ela pergunta, tá bom? Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu pulei. Aqui, começa. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar pelo... Só um minutinho, tá, gente? Que eu preciso fechar meu som aqui para não atrapalhar ele depois. Só aguardando ele entrar que eu já fecho o meu e abro a tela. Oi, escutam? Agora sim deu certo. Eu vou apresentar aqui a tela. Rapaz, meu cabelo tá despenteado mesmo. Se quiser deixar a apresentação por aí, pode ser, Ana. Você vai ficar por aí? Sim? Vou, é que quando Igor, eu abro a tela... ela muda para você só vai pedindo, ela muda, fica tranquilo. Isso, eu estou escutando, mas se eu demoro para responder, eu tenho que tirar os slides, que eu não consigo vir aqui para mudar o som, enfim. Mas eu vou passando para você, tá? Pode deixar. Posso abrir aqui também, né? Tranquilo. Pode abrir? Então tá, melhor. Espera um pouquinho, Ana. Eu acho melhor você continuar, Ana. Então tá, vai. Evitar que ele fique sem som de novo. Você só pede, Igor, e ela muda, ela tá te ouvindo. Tá, e o Jimmy vai olhando os comentários no chat, então, por favor. Beleza. Tá bom, porque eu mudei o computador aqui, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Desculpem pelo horário, mas eu tava esses cabelos em pé aqui, eu uso escova de cabelo, tá?
mas é que eu estava numa aula com a criançada, então eles me deixam de cabelos em pé. E eu vou fazer uma apresentação breve, para não ser muito expositivo, até porque o tema que eu falarei, né, com vocês tem muito essa relação da exposição das questões, então vou evidenciar algumas coisas. Eu fiz um insight muito mais para nós pensarmos juntos e ser também um pouco provocativo, no bom sentido, para que a gente possa conversar, né? Então, agradeço a participação de todos vocês, né? Obrigado aí, Jimmy, Ana, Humberto, que está aí também na sala. Pô, ontem eu assisti a abertura, muito legal, né? Fiquei super contente ali com aqueles dados evidenciados ali com o professor, né? Isso só nos instiga a pensar cada vez mais coisas que a gente já se debruça sobre a aventura há algum tempo, mas tem muita coisa a se aprender. Então, toda vez que eu estou diante de pessoas que falam, que pensam, que pesquisam sobre esse tema, eu costumo dar bons ouvidos para aprender também. Então, estou nessa trajetória do aprendizado. Eu fiz uma apresentação bem básica. As fotos que estão ali é para ilustrar vocês, são todas fotos do espaço onde a gente desenvolve aqui algumas atividades, né? Esse de azul aí é meu filho, o Noah, e eu vou falar sobre essas duas coisas aí, duas palavrinhas que mexem muito com a gente, né? Então, fiquem à vontade para começar a escrever no chat também, quero fazer uma provocação nesse sentido, né? E eu quero fazer um ponto de partida, né? Pensando, pus duas interrogações ali, criança, né? Quando a gente pensa em criança, qual idade, né, que a gente está pensando, como é que essa criança está nesse mundo, nessa atualidade, nesse momento pandemia, isolamento social, né? Eu costumo brincar aqui no nosso espaço que, para quem tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando você tira um ano ou um ano e meio, é bastante coisa. Mas para quem tem um lastro de experiência, não afeta tanto. Para quem tem 3 aninhos, tira um ano e meio de 3 aninhos, turma. Pensa quanto a criança se desenvolve de 0 a 3 anos. Ela se desenvolve mais do que a nossa vida inteira posterior aos 3 anos. Então, de 0 a 3 anos, é um momento muito fantástico da criança. Então, cada dia tem uma mudança. E eu tenho a oportunidade, o privilégio de trabalhar com esses pequenininhos. E trabalhar com aventura com eles, porque é uma coisa que leva tempo para as pessoas darem credibilidade a isso e entender que essa atividade vai trazer alguns benefícios a eles, que eu quero falar um pouquinho com vocês, né? Então, quando a gente pensa em criança, a gente pode categorizar, né? Vários livros vão falar disso, né? Da primeira infância e da segunda infância, né? Então, eu tenho lá de 0 a 6 anos e depois de 6 a 12 anos para entrar numa fase adolescente. Eu vou delimitar o meu processo de pensamento e apresentação com vocês nessa primeira infância, a criança pequenininha, até os 6 aninhos, né? Que, quando a gente olha para alguns documentos, quase não se fala. Hoje em dia, na atualidade, já tem bastante gente, né, pesquisando sobre essa relação da criança com a natureza, da criança com a aventura, mas em relação, se a gente for fazer um comparativo ao que se estudam, ao que se pensam, ao que se planejam sobre a aventura, esse universo ele é muito menor, ele é muito novo ainda,
ele é até esquecido por alguns documentos, ou se não é esquecido, cria-se um medo sobre isso, né? Então, eu quero delimitar minha fala nesse sentido, para a criança pequenininha, que a gente possa conversar sobre isso. E, ao mesmo tempo, não é a criança desconectada em qualquer atividade física, é a criança na sua relação com a aventura, né? Então, essa relação com a aventura, a primeira coisa é a gente ter muito aberto para os pais que tipo de aventura que a gente está oferecendo e proporcionando para esses pequenininhos e o que ela vai poder trazer de benefício para eles enquanto crianças, né? Então, eu tenho me debruçado a tentar estudar sobre essas relações no mundo do lazer, no mundo da atividade física, ou nos pensamentos sobre natureza, né? Ontem teve dados tão bonitos ali, falando sobre esse fator, né, de desconexão virtual com conectividade natural, né? De natureza, os meus aguçadas. Se eu sou um professor mais atento a isso e levo crianças para esses ambientes, elas vão ter um universo muito mais sensível àquilo, né? Então, só para trazer um exemplo, às vezes eu estou brincando com as crianças aqui no espaço e, de repente, eu escuto um passarinho, aqui tem muito jacu que posa aqui pertinho, e eu paro a brincadeira propositalmente e falo, olha, turma, o que é isso? Né? Então, eu provoco um estado de atenção neles, né? E eles começam a abrir as suas orelhas. Aí eu falo, olha, põe a orelha de elefante. Aí eles começam a ouvir coisas e eles viajam, né? Eles escutam grilo, às vezes, e vêm me chamar. Tem criança que me diz que já escutou a minhoca caminhar embaixo da terra. E aí eu falo, puxa, eu queria ouvir isso, eu não tenho essa competência ainda, né? Porque eu não sou tão criancinha, tá? Então, esse cenário da aventura, existem alguns trabalhos mostrando assim, o que ela pode oferecer, né? Que tipo de aventura, como que as pessoas que não conhecem tão bem este termo, essa palavra, pensam sobre isso, né? Então, o professor que está nessa conexão com as crianças, ou até um pouquinho atrás disso, que ele conversa com os pais dessas crianças, ele precisa ter bastante clareza sobre formatos da aventura, sobre possibilidades que isso é possível desde que se nasce, né? Então, quando a gente faz essa relação, né, eu queria afrontar os documentos que pensam a aventura só para os jovens. Não podemos pensar assim, professores. A gente tem que pensar que a aventura ela está com a criança desde que ela nasce, porque algumas palavrinhas que são chaves para a gente pensar no enfrentamento, na ruptura do medo, na gestão do risco, é desde que a gente nasce. Então, um pai, uma mãe, um responsável que tem mais clareza sobre isso, mais consciência sobre isso, ele pode oferecer situações que se organizem para o enfrentamento. Não quer dizer, turma, que eu vou ser um louco desvarrido, tipo, façam o que quiser. Não. Existem limites que podem se tornar perigosos. Mas eu gosto muito de verificar esses limites com as próprias crianças. Pensem sobre isso. Eu tenho um brinquedo aqui, vou trazendo um plano concreto, num exemplo. Eu tenho um brinquedo que é uma subida de corda, e ele tem quase 3,5 metros. Eu tenho crianças de 2 aninhos, que estão, assim, numa fase entre andar de uma maneira legal e correr, já subindo até o final, sem eu segurar nelas, né? Claro que a gente está lá embaixo, apoiando,
Eu ensino até os pais, olha, pai, está com o coração na boca, mãe, fica aqui embaixo. Você pega ele no colo se ele cair. Eu brinco com eles. Mas a criança, por incrível que pareça, se ela decide subir, e ela presta atenção naquilo plenamente, eu chego a arriscar que ela não cai. Porque o medo, quando ele está instalado antes, a criança não sobe até o final. Quando a gente incentiva e ele começa a se arriscar, ele vai um a mais. Aí ele fala, nossa, estou com medo. Aí você fala, calma, tá tudo bem, olha que legal, você conseguiu mais um. Aí depois ele volta. E geralmente eu associo a criança igual o gato, turma. O gato, ele sobe na árvore, ele aprende a subir na árvore sem pensar, e depois ele fica miando para você, para ajudar a descer. Tem até as histórias, né, que chama o bombeiro para ajudar, né? Eu tenho um cachorro grande aqui que espanta os gatos da rua, e os gatos sobem, e depois fica lá, miau, miau. Aí, claro, não tem um professor lá para ajudar, como é que desce, e eles têm que aprender pela própria natureza. Causa e consequência. Eu faço um pouco isso com as crianças, mas a consequência que eu quero trazer para vocês é que é uma consequência positiva. Não é a ferro e fogo. Ah, você subiu, agora desça. Não é isso. É assim, olha que legal onde você chegou. Vamos descer. Eu estou com medo. Ele me pega, ele chora às vezes até. E eu falo, olha minhas mãos aqui. Olha o tamanhão das minhas mãos. Você não vai cair. Do mesmo jeito que você subiu, você consegue descer. Então, a lógica da positividade, da afirmação que ele é capaz, porque se ele subiu, turma, ele é capaz de descer. Fazê-lo entender que ele conseguiu, por si próprio, descer, provoca uma sensação de realização na criança, que é o que a gente chama de empoderamento. É o que o que os estudiosos falam sobre o processo de sair da heteronomia para a autonomia, né? Então, e eu falo para os pais, eu não vou ser desligado do seu filho, eu sempre vou estar em estado de atenção, até quando eu sei que ele já sobe, já vira de ponta cabeça, mas eu vou estar em estado de atenção, né? Mas eu mostro para eles que eles precisam estar ligados naquilo, eles não podem se distrair, porque ali é alto. Eu apresento os riscos reais, aparentes, mas de uma forma que eu não cause trauma. Então, essas palavrinhas, turma, são muito importantes no universo da criança. Se os pais ouvirem mais nós, esse congresso tinha que estar cheio de pai, de criança. Não só pesquisador, né? Claro que todo pesquisador é pai aí, né? Tem um monte de pai, mas a gente agora tem que batalhar, turma, para falar não mais só com nós mesmos, né? A Gisele ontem fez uma pergunta, falando assim, quais são as estratégias para que os gestores, diretores escolares comecem a apostar mais nessa relação do movimento, na relação com a natureza, nas saídas, porque o processo está ao contrário, né? Antigamente você ia no horto florestal, você ia fazer umas coisas com as crianças, hoje em dia é mais difícil, né? E um dos caminhos é trazer essas pessoas para perto da gente, num jeito legal, num jeito bacana, fazê-los experimentar coisas. Eu tenho ido em algumas escolas e eu falo, eu não quero fazer formação com os professores de educação física, não. Eu quero fazer com os pedagogos, eu quero que tenha lá a diretora, porque aí eu mostro esse universo do se sentir, do desafiar. Aí sai tanta fala bonita, tem diretora que fala, nossa, eu não posso ver uma criança subindo na grade que eu grito com eles, Igor. E eu falo, puxa, isso às vezes você sem perceber acaba trazendo medo para ele. A sua energia do medo leva para ele. Pensa igual bicho, turma, né? Nós somos bichos também. Então, se eu tenho uma energia mais tranquila naquele momento,
de gerenciar aquilo, eu vou trabalhar com calma. Eu posso estar com medo da situação. Eu posso até conversar com aquela criança e falar, puxa, aí acho que está alto, né? Não tem um colchão embaixo, o que você acha? Não é melhor você andar mais por baixo? Olha, tem uma brincadeira de caranguejo. Você transforma o jeito de, desce daí, pelo amor de Deus, né? Então, são coisas que a gente pode parar para analisar. Vamos adiante. O Jimmy já está fazendo perguntas. Eu vou deixar as perguntas para depois, tá bom? Mas eu acho que é legal a gente guardá-las aí, tá? E aí, algumas mudanças, tá? Bem simples que a gente pode pensar, né? Como que eu posso projetar a relação da aventura para esse universo da criança, né? Então, eu coloquei 3 palavrinhas ali para vocês, que é sobre o brincar. Então, escolher brincadeiras interessantes, por exemplo, cada macaco no seu galho, né? Coisas que façam as crianças se arriscar um pouquinho, né? Eu brinco de mãe da mula, brincadeira cultural nossa, né? De quando era adulto. Mas tem o salto, tem a projeção, aí eu levo isso para uma brincadeira de saltar de um lugar para o outro, salto de precisão, né? O parkour. Para mim, as modalidades não importam nessa idade para as crianças. Eu quero que elas brinquem com as habilidades delas. Eu deixo os skates, os patinetes solto no espaço. Então, eu estou pensando em locais e materiais para que as pessoas, as crianças, se relacionem com esse objeto. Então, ela pega, tem criança que pega o skate e sai andando com a mão no skate e os pés fora. Andando de ladinho, assim. E eu acho aquilo tão bonito. Antes eu era um professor ansioso. Tá passando o carro do ovo aqui, turma. Alguém quer ovo aí? Não, né? Vou deixar ele passar. Aqui na rua tem dessas coisas. Eu moro perto no interior, né? E é barato, viu, Ju? O ovo do cara é barato. 60 ovos, acho que é R$17,90, um negócio assim. Voltando para os materiais, eu gosto... Antes eu era muito ansioso, eu já queria pôr a criança em cima do skate, ou já querer logo que ela ficasse em pé. E eu tenho visto que quanto mais esse momento exploratório deles, eles criam umas coisas que eu falo, nossa, eu vou precisar estudar muito com essas crianças. As crianças são professores nossos. Você dá um start e ela te cria 20 coisas que, às vezes, eu tento anotar até, né? Eu tento anotar, porque eles são muito criativos. Eu pego as brincadeiras deles e passo para outras crianças, e eles criam outras coisas, né? Então, deixar acessível esse tipo de material, por exemplo, ele oferta um universo que, né, às vezes eu estico uma fita de slackline no espaço e deixo lá. Eu vejo o pai brincando com o filho, eu vejo o filho passando por baixo da fita, igual um bicho preguiça, né? As minhas paredes de escalada, elas são baixas aqui. Eu que fui montando, né? Eu e o Jimmy fomos aprendendo com o tempo, né, Jimmy? Que quanto mais alto, menos pessoas brincam juntos. E quanto mais baixo e de lado, mais crianças brincam ao mesmo tempo. E aí, menos material, mais barato, mais popular. Se a gente quer potencializar eles, é desse tipo de material que a gente tem que falar, né? Eu brinco com um amigo nosso, que é o Denis Prado, e ele está construindo agarras. Eu falo, Denis, faz umas agarras redondas para as crianças porem o pé e não se machucar, porque aqui as crianças escalam igual babuíno, descalço. Eles não vão usar sapatilha agora, esquece isso. E aí a esposa dele agora está fazendo agarras, ele está começando a pensar nisso, né? E os locais, turma, que essas coisas estão relacionadas, né? Essas palavrinhas, né? O que eu acho interessante, independente do local onde eu esteja, eu estou dando exemplos, né, do local onde eu trabalho, mas quando eu vou, por exemplo, numa escola, eu tento brincar muito com as crianças fora da quadra, porque a quadra é o ambiente convencional
para uma área de educação física. É como se fosse a sala de aula do professor, né? E eu tenho pensado que a gente não deveria ter mais salas de aula, turma. A gente deveria ter ambientes de aprendizagem, porque eu posso aprender na escada, fazendo saltos, fazendo subidas, descendo com corda, né? Numa sala de aula onde eu mude as carteiras e faço brincadeiras de passar por baixo delas, de toca do tatu, de andar por cima das carteiras. Então, tudo se transforma num ambiente. Aquele cantinho que tem um corredor que ninguém usa, e aí os moleques começam a brincar de tentar se pendurar num lugar, tentar pôr o pé e passar com o outro, né? Então, esses lugares que são pouco vistos, pouco explorados pelas pessoas comuns, é o que eu acredito que nós, que somos da aventura, temos que olhar para isso. O Flávio Ascânio, que é nosso amigo, né, skatista de primeira linha, a gente sempre conversar e falar, meu, o cara que anda de street, né, tá todo mundo falando da Fadinha, né, que ela fantástica, as coisas que ela faz. Pega um skatista e olha ele na rua, turma. O cara que anda na rua, o cara não é o cara que vai no parque, no street park, que esses caras também são legais, são bons. Mas pega o cara que vai na rua, ele olha para o ambiente e ele fala, nossa, tem um hidrante ali, vou passar por cima. Nossa, olha, tem um corrimão, vou deslizar por cima dele. Você fala, o que é isso, meu? O cara está olhando o ambiente de uma forma totalmente diferente. Então, quando eu penso em locais, eu sempre penso em umas coisas malucas. Eu falo, meu, vou amarrar uma corda aqui na árvore, né? Vou fazer uma teia, vou ver se esses moleques começam a subir nessa árvore. Então, eu começo a olhar para o local, para o material que eu tenho e fazer brincadeiras diferentes do comum. É só isso. Não é que é melhor nem pior, mas ela vai trazer um enriquecimento diferente do comum, né? Pode passar mais um, Ana? Estou falando demais já. Aqui, eu trouxe essa foto. Esse é meu xará. Ele chama Igor. Ele vai fazer 6 anos, em outubro. O Igor tem um espectro autista. E o Igão, meu, é um moleque que, assim, no começo, ele nem olhava para a gente, ele não falava nada, ele não interagia com ninguém e nem com nenhuma atividade. Ele tinha estereotipia ali e ficava naquilo. E os pais são gente boa, começaram a falar, mas o que a gente faz, não sei o quê. Daí eu falei, solta ele, cara, solta ele para brincar, deixa ele aí. Deixa ele uns tempos aqui com a gente, deixa ele brincando. E a partir disso, a gente começa a perceber que esses momentos também abertos, exploratórios, com materiais, trazem focos para algumas crianças que estão ditas fora da norma, da normalidade, né? E hoje em dia, meu, eu vejo esse moleque fazendo umas coisas em aventura muito bacana. Ele segue até comandos que eu falo, meu, fora da casinha. Então, quando a gente começa a pensar nessa relação que a aventura pode ter em estados de conexão, a gente está dando passinhos para esse desequilíbrio potente, cognitivo e motor, que está tudo junto, né? As pessoas que estudam nessas relações emocionais, para o moleque enfrentar algo motoramente, está passando uma série de coisas, né? No organismo dele, dá dor de barriga, tem criança que faz xixi, né? Olha o Dimito falando da capa do livro. A capa do livro é... Eu falo, se a leitura não tá boa, né, Jimmy? Vê as imagens que já tá valendo. Né? A gente tem estudado muito sobre essa questão do enfrentamento do medo. Turma, como que a gente vai enfrentar o medo numa sociedade fragilizada? Né? Uma sociedade que está cada vez mais individualizada, mais amedrontada. Não estou dizendo que a gente não deve criar os devidos protocolos de sanitização. Quando as crianças estão aqui, ó, eu estou num lugar à margem do meu espaço, por isso que eu estou falando com vocês sem máscaras. A gente trabalha com a criançada assim. A molecada
numa certa idade, já usa máscara aqui para gente. Os menorzinhos têm dificuldades e tem pai que exige, e a gente vai lidando com essas situações. A gente só faz atividade ao ar livre com as crianças aqui por enquanto, né? Mas o que eu queria dizer é que essa relação da sociedade fragilizada, acredito eu, e alguns estudos mostrem isso, que esse enfrentamento do medo, ele é o potencial da aventura. Se o professor souber dosar esses exemplos que eu estou colocando para vocês, que parecem ser simples, né? Mas eles não são simplórios, né? O que é simples é para ser usado, né? Ele não é simplório que qualquer um faz. A gente estuda muito para pensar nisso, né? Então, estar atento às crianças, projetar isso e mostrar para os pais o que os alunos, o que as crianças estão ganhando por trás disso é muito importante. Porque no começo, até a palavra recrear é desvalorizada no nosso plano. Eu trabalho aqui com recreação, né? Mas é um recrear totalmente educativo, eu falo para eles. Por trás disso, tem uma série de lazer, de tranquilidade, mas esse lazer ele é potente para a criatividade, né? Então, quando a gente fala da aventura nesse risco essencial, a gente precisa valorizar essas formas, valorizar esses momentos para que os alunos comecem a querer fazer mais. Eu mandei um texto aí para o pessoal depois, vocês vão ter acesso, que ultimamente... Pode passar mais um, Ana? Que são esses dois temas, né? Eu tenho trabalhado muito com isso. A criança na relação da aventura com o faz de conta e a criança nessa relação com o faz de novo, né? Porque o simbólico, ele permeia essa idade. Tudo que você põe fantasia, eles vão para um cenário muito gostoso. E o faz de novo, você quer falar? Lindo, eu quero. Você já falou muito. Então, eu quero falar. Não, eu só queria que você comentasse uma coisa. A Marília Guarizo aqui, ela falou que o professor deixa a aula muito formal, né? Muito quadrada. E ela falou que ela acha importante a espontaneidade, né? Comenta um pouco sobre a espontaneidade das suas aulas. Legal, Jimmy. A gente pensou lá atrás em 3 palavrinhas-chave, né, turma? Então, uma das palavras-chave é exploratório, que tem a ver com a espontaneidade. O exploratório, quando eu falei dos objetos, as crianças estarem plenas para ter acesso àquilo, é um ato de espontaneidade. E ali eu verifico o que está sendo interessante, né? Dá mais trabalho fazer isso, porque parece que não se tem um plano prévio, né? Então, a ideia de uma pedagogia diferente, eu não falo se isso é melhor ou pior, mas ela tem que ser diferente, porque a aventura ela tem um cenário próprio, ela é diferente. Então, eu falo para os pais aqui que eu não dou mais aula, eu falo para eles, não, as crianças vêm aqui e elas passam um tempo com a gente. E nesse tempo que eles passam com a gente vai ofertando possibilidades. Tem hora que dá certo, tem hora que não. Tem criança que se conecta com uma coisa, tem criança que outra. Então, eu não acredito mais em atividade homogênea, por exemplo. Às vezes está uma bagunça quem olha de fora. Quem olha de fora traz um recorte da bagunça. Mas se a gente tem a oportunidade de fazê-los olhar com calma cada item daquilo, aquilo tem muito significado ali por trás. Eu posso fazer brincadeiras e jogos juntos, mas não há problema nenhum na forma que eu ultimamente tenho feito e tenho enxergado e visto até processos pedagógicos dessa forma, colocar formas diferentes, porque todo mundo fala que nós somos seres diferentes, mas na hora da gente dar aula, turma, a gente põe todo mundo igual. Então, eu acredito que a espontaneidade ela tem que ter um valor muito grande, né? Então, eu daria esses insights de assim, não tenha medo de colocar coisas diferentes dentro da mesma aula,
né? Bom, então vou nas perguntas. Não vou mais falar nada, né? Já era aí, ó. Ô Igor, então já fala aquilo, assim, é porque tem um outro detalhe importante, cara. Muito professor, e eu tenho feito ali uma série de intervenções com professores em escolas, cara, eles sentem receiosos de trabalhar qualquer coisa que tenha mais risco, né? Ou um risco, não mais risco, porque outras atividades também têm risco, mas que tenha um risco que é muito facilmente percebido pela sociedade, né? Então, a aventura sempre tem. Então, a pessoa fica com medo de cara, né? De fazer uma atividade, seja de escalada, seja de skate, parkour, não precisa nem ter nome, né? Uma brincadeira na árvore. Eles têm medo, o professor tem medo de oferecer isso, porque a criança vai se machucar, ele vai ser. Como é que você pensa esse encorajamento do professor? Quando a gente vai, aí é a outra esfera, né? Às vezes eu falo de mim, do meu espaço, né? Uma vez o Juliano até falou isso para mim. E o professor que tem medo disso, né? Eu tenho trabalhado, não com tanta frequência agora, mas trabalhei muito num processo aí durante um tempo com pedagogos. E os pedagogos, eles não era nem na aventura a ideia, mas era só deles descerem com as crianças para as quadras, para os playgrounds das escolas, e quase 100% falava sobre o medo. E o que era incrível é que era um medo da perda do controle. Eles acreditam que o espaço menor, claro que existem teorias que diz que você pode começar em algo menor e expandir para eles focarem naquilo. Mas eles acreditam muito que o espaço menor traz mais controle para eles operarem suas atividades. E aí, mais uma vez, a gente está na lógica do ensinar. Eu tenho estudado a lógica do aprender. O aprender não é igual ao ensinar. Por mais que a gente queira fazer essas relações, o processo de ensino que está instalado hoje na base da cadeia global, quem impera ainda é uma base sequencial, né? Então, por isso que você quer vender um bom livro didático, você faz a apostila lá, passo a passo, todo mundo compra. Mas se você falar de uma coisa que é um quebra-cabeça, que é um sistema complexo, que não tem começo, meio e fim, às vezes, eu não consigo veicular isso. E é muito difícil de trabalhar isso. Então, quando a gente fala do medo do professor, as primeiras coisas, né? Por isso que a gente tem que falar mais para outras pessoas. As pessoas têm que ouvir e ler ou passar por formações desse grupo que está aqui hoje e dentro desse congresso, com coisas simples, para eles entenderem que, assim, não é ir lá no morro, não sei o quê. Não. É andar de lado na grade. É andar num banco invertido. É saltar de um lugar alto para um lugar baixo, onde eles escolham a altura dele. É começar na base mais do chão e ir ampliando, né? Eu tenho, por exemplo, uma crítica a muitos modelos pedagógicos de skate, Jimmy, que falam que as crianças têm que começar com material de segurança. Se eu fosse começar minhas aulas com material de segurança, eu não teria aluno nenhum e se eu pedisse para os pais comprarem, ninguém ia comprar, ia ficar muito caro, porque tem joelheira, cotoveleira, espingarda e capacete. Pensa isso nas articulações das crianças pequenas que estão numa base instável. Eles não sabem andar ainda, então eles não vão se deslocar rapidamente, igual um Pedro Barros, que vai fazer uma manobra lá em cima. Eles têm o centro de gravidade próximo do ponto de apoio. Então, a queda deles é diferente da queda do adulto, né? Então, esse grau de risco é o que eu estou chamando do risco benéfico, do risco essencial, para que as crianças passem por esse encorajamento. Mas isso também, Jimmy e turma, depende, às vezes, por si só, a criança não vai passar por isso, e ela vai continuar uma vida, passar a infância toda com medo. Isso vai acarretar uma série de transtornos psíquicos, emocionais para frente. Igor. Então, se eu conseguir me manifestar com esses professores que trabalham a infância
sobre essas formas do encorajamento de uma forma simples. Vou dar um exemplo. Quando eu vou no playground, quem foi que inventou que só tem que subir pela escada do escorregador? Por que eu não posso subir pela base que escorrega? Desde que eu não atrapalhe ninguém, claro, se tem um fluxo de muitas crianças é uma coisa, mas é muito legal, eles patinam, eles escorregam, às vezes eles batem o peito, às vezes até o queixo. Que bom, né? Eles balançam e tentam pular, aí as pessoas falam, não pula, vai cair, vai morrer. Não vai, né? Então, são coisas pequenas que a aventura já está ali para acontecer e, muitas vezes, a gente cerceia ela por medo do adulto. Então, se eu pudesse me conectar com essas pessoas, eu daria dicas desses cenários mais próximos do que eles vivem dentro de uma educação, seja formal ou não formal, e de mostrar que, assim, a atitude da nossa conversa, do jeito que a gente toca na criança, o jeito que eu falo com a criança, vai empoderar ele ou não, ou vai trazê-lo para trás. Ô, Igor, é o seguinte, esses dias eu postei um vídeo de umas aulinhas que eu dou para umas crianças aqui onde eu moro, né? É um grupo de meninas que começou a fazer umas atividades comigo que são variadas. Tem futebol, tem vôlei, tem slackline, e agora surgiu o skate, por interesse delas. Né? Uma menina trouxe o skate, daí eu falei, bom, já que você trouxe o skate, eu vou pegar o meu. E agora toda aula tem um pouquinho de skate, assim, a gente faz uma brincadeirinha com elas lá. E, na verdade, como essa garota já chegou, ela já sabia alguma coisa de skate, ela tem aí uns 10 anos, e ela não trouxe nem equipamento de proteção. Eu falei, então beleza, então é assim mesmo que a gente vai. Né? E eu não trouxe equipamento de proteção, eu até tenho os capacetes lá, mas eu falei, não vou levar. E vou deixar elas irem, a gente ir gerenciando o risco entre a gente. Tem uma bem pequena, que tem uns 8 anos, assim, e todas as 5 meninas, elas já conseguem remar o skate, já andam, e já começamos a fazer umas coisinhas um pouco mais difíceis. E os pais, a princípio, eles estão topando a brincadeira e deixando acontecer. Eu não se eles não assistem direto à aula, assim, mas se eles vissem minha aula de futebol, elas se arrebentam no futebol, as meninas. Elas se jogam, elas rolam, elas vão para cima, elas se quebram. Nunca aconteceu ninguém se machucar, mas o futebol é mais perigoso para elas do que o próprio skate, porque no skate elas estão mais atentas às quedas, né? E elas abaixam mais, elas vão para o chão com um certo jeito. No futebol, não. No futebol, elas vêm e se batem, cara. Então, com jeitinho, e mesmo sem equipamento de proteção, elas estão percebendo como gerenciar o risco de forma autônoma, sem eu colocar medo, sem nada disso. E tá fluindo muito bem. É claro que eu entendo aquele professor de skate que pega aula particular. O cara tem um aluno, ele fala assim, eu vou garantir que a criança não se machuca, mas é um aluno. E eu ponho o skate nele, todo equipamento de proteção, ensino, a criança aprende muito rápido, né? E ele se garante da criança não se machucar, e o pai não vir depois falar, mas o skate, né, quebrou o braço do meu filho, tá. Mas essa estrutura de todo o equipamento de proteção, se eu pensar na educação escolar, não existe. Não tem como eu levar skate para a escola com 20 capacetes, 20 joelheiras, 20... mal tem com 20 skates. O que você acha de tudo isso? E o Johnson estava falando um negócio aqui que depois você comenta, que ele não teve uma formação em aventura. Fala um pouco de tudo isso. Depois o Jimmy fala que eu falo demais, hein? Ó, ele já deu vários... Não, é que você tinha falado muito, por isso que eu falei um pouco. É brincadeira, pelo amor de Deus. As introduções, e fiquem à vontade. Eu estou lendo aqui o negócio do Johnny. Cara, eu não sei, essa ideia da formação específica, claro, ela vai abrir novos horizontes para uma escala mais técnica de cada coisa, de cada modalidade, né? Isso é importante. Todo cara que quer se debruçar, se aprofundar em algo, ele vai buscar esse tipo de formação, de especialização. Mas a minha fala hoje, e o que o Jimmy está colocando aí, o Humberto está colocando coisas legais. Eu concordo, viu, Humberto? Tem que ter mais arquitetos e engenheiros também nos congressos, com certeza, né? Na época da Marta, em São Paulo,
os skatistas, ela provocou se os skatistas iam votar nela, né? E eles fizeram uma assembleia, o poder do jovem, né? Falaram, vamos, desde que você faça as pistas, né? Que você prometeu em todos os céus, só que com um porém, olha o poder, né? Com um porém, não é empreitada. Vocês vão contratar um cara chamado Jorge Rotatório, que é o cara que melhor constrói pista de skate no Brasil. Então, com certeza tem uma estética aí por trás e precisa de caras bons para isso. Né? Ô, Igor, o Francisco Finardi quer fazer uma pergunta. Fala aí, Francisco. Oi, Igor, Dimitri e tantos outros aí. Boa tarde, muito obrigado. Rapaz, eu consegui agora me conectar. Desculpa aí pela demora. Igor, você é professor, aventureiro, escalador, skatista, professor universitário. Então, você tem um olhar diferenciado, assim como um todo, né? Antes de ganhar medalha de Olimpíada, acredito que estava tendo uma crescente aí de muitas crianças na fase escolar praticando o skate, né? E agora, com a medalha, é normal que tenha um aumento, né? Até mesmo você encontra muitos aí, professores fazendo curso de skate para aprender andar de skate, as artimanhas, para poder aplicar nas suas aulas, né? Sabemos ainda que existem ainda algumas restrições, que nem o Dimitri estava falando aqui, de ter 30 skate para 30 alunos, 30 capacetes, enfim. Mas acredito que ao passar do tempo isso se torna um pouco mais natural, né? Você que está no litoral também, como é que você está enxergando essa vírgula que foi colocada agora após medalha, né? Nessa construção desses professores, que muitos ainda não têm essa experiência com a aventura, que alguns tiveram na sua infância algumas vivências com alguns equipamentos, porém hoje já não praticam mais, então gera uma certa dificuldade ainda. E como que você está enxergando essa transformação que vai acontecer agora, ainda mais com uma medalha olímpica, né? Tanto no litoral quanto a nível Brasil, aí, principalmente nas escolas. Como é que você enxerga essa modalidade, esse esporte, essa aventura, esse skate dentro e fora da escola? Ô, Finardi, primeiro um abração, né? Tá me devendo a visita. Esse cara já falou que ia vir 3 vezes aqui, não veio. Ele tá um capoeirista, vou ali, volto já e nunca aparece. Brincadeira. Meu velho, esses dias, né? Lógico, depois do boom, né? E merecido, nossa, eu acho demais. Eu não falo com. Agora todo mundo fala da fadinha e aí eu não gosto dela. Eu adoro ela, acho muito legal. Mas a gente não pode esquecer toda a cena que está por trás, todas as outras meninas, que agora é a vez das meninas, né? É a vez das meninas e um monte de coisa. Eu falei com a Andréa do Espírito Santo esses dias, ela me pediu para a gente fazer como é que ela chamou lá? Um happy hour cultural, e aí eu fui falar de skate, né? Acho que é legal, depois vocês puderem acessar lá, a gente bater um papo sobre isso, e tem algumas questões sobre isso. Logo que acabou, né? Olimpíadas, vieram as medalhas aí do skate, não só do skate, né? Surf. O número, né, jornais noticiando, o número de adeptos cresce exponencialmente, meninas lotam as pistas, professores não têm mais espaços nas suas agendas. Tem um pouco de marketing dentro disso. Eu conheço alguns professores aqui no litoral que falam, não, veio uma ou outra, mas não é que, nossa, os valores de hora-aula subiram absurdamente e tem fila de espera. Então, eu li as matérias, mas eu sou um pouco cético diante disso. Eu acho que o professor tem que se aproveitar no sentido positivo da coisa,
Se todo mundo está falando disso, por que que eu não vou me apropriar? Quando a gente fala de empoderamento cultural, né? Eu quero que as pessoas falem mais da cultura. Pô, se todo mundo está bebendo desse momento do skate, e através dele eu posso falar sobre tanta coisa diversificada, por exemplo, a relação meninos e meninas na pista de skate, é uma coisa que está subliminar, nem sempre é tão aceita. Tudo bem, a menina que anda bem, ela entra na pista e anda, mas a menina que não sabe andar, ela tem muito mais dificuldade do que um menino que não sabe. Porque só para pisar na pista de skate já é um universo, depende da pista. Estou generalizando. Ele é mais masculinizado ainda. A escola da bola, o futebol de rua, ele não dá vez para quem não tem a manha. Ele é excludente. O skate, a margem, ele é excludente. Anda na pista quem tem a manha. Vai andar lá no horário bom do skate, não anda qualquer um. Se você demorar, o outro já desce na sua frente. Existe um código de ética de cavalheiro até a segunda página. É igual no surf, é igual na escalada. Uma vez eu estava escalando devagar lá no Rio e 2 carioca passou por mim, na minha via. Isso não se faz. E eu falei, caraca, eu vou derrubar esses caras daqui. Mas aí eu respirei e falei, deixa eles irem. Estão avançando, mas eles podiam falar, pô, dá pra gente passar você que você está meio devagar? Ninguém falou isso, chegou atropelando. Então, eu penso, né, nesses valores que estão por trás da prática, da modalidade em si, vamos falar de skate, que o professor, se você é um bom cidadão, estuda bem e decidiu ser um educador, meu, você tem que pensar que isso tudo acontece em qualquer manifestação. Então, se eu vou trabalhar com skate, mesmo que eu não saiba muito das manobras do skate, turma, mas olha essa relação das linguagens, da cultura, da vestimenta, do linguajar, da parte meninos e meninas, do skate, na relação das pistas entre bike, entre patins. Cara, são coisas por trás do universo, que aí é o que eu chamo da educação ampliada, que não é só fazer um ollie, não é só fazer um slide. É legal conseguir ensinar isso ou até saber fazer. Eu mesmo não ando muito bem de skate. Gosto de andar, ando desde moleque. Mas eu não ando muito bem, porque eu não tenho frequência, não pratico muito. Tem cara que fala, pô, mas você escreveu? Meu, você é louco, eu vou lá na pista de skate, eu sou um menininho. Os caras chegam lá e me arrepiam. Mas quando a matéria é ensinar isso dentro de um processo pedagógico com a criançada, nem sempre quem sabe mais do andar vai ensinar melhor. Então, eu penso que um professor atento a essa cultura e que pesquise, que converse, que conheça vocês, nós professores disso, pô, que bom, que bom. Para mim, isso só soma. Na aventura, para mim, não tem exclusão, só tem somatória. A gente junta os skates, pega emprestado, anda junto e ensina a meninada. Né? Eu Igor, assim. Igor, acho que o Igor está colocando alguns pontos bem fundamentais aí, né? A Juliana, a Ju falou assim, poxa, mas não, eu não sabia que na escalada também tem essa exclusão, né? Esse localismo. Ju, isso. Uma vez eu estava com o Igor, pessoal, conta a história aqui, vai. Estava com o Igor e mais outro amigo nosso, o Doug, estão em Minas, né? Num lugar que é uma meca da escalada, que é a Serra do Cipó. A escalada esportiva brasileira ali é um lugar sagrado, assim, para os escaladores, né? E estamos ali, e tem um lugar ali que tem até um nome bacana, chama Sala da Justiça. As vias têm o nome dos heróis, né? Então, a Sala da Justiça são vias difíceis, vias altamente técnicas, assim, e eu já tive a oportunidade de escalar na Sala da Justiça num outro momento, e chegamos lá, nós 3, e passamos batido pela Sala da Justiça. A gente olhou e saiu. E por que a gente saiu dali? Porque, independente, assim, cara, eu tava com o Igor, e o Igor escala absurdo, gente. Pelo menos escalava, né? Mas escalava muito, assim. Na época, o bicho voava nas paredes. E ele falou assim, não, vamos escalar no outro canto ali, ó, que ninguém vai ver a gente. Porque, cara, imagina que você está num lugar e vai ter 10 pessoas no chão olhando você, esperando você cair. É só isso que aquela galera tá lá para fazer. Torcendo para que você caia, para mostrar que você não conseguiu mandar a via que ele consegue.
Então, isso vai acontecer no skate, vai acontecer no surf, vai acontecer em qualquer lugar. Em algumas situações, né, vai chegar a vias de fato, que é, por exemplo, o Igor mora na frente da praia, e em uma da outra praia que ele morava antes, lá no Guarujá, se você entra no canto esquerdo, ou você entra e você é haole, você é local, né, é do lugar, ou você é haole, você é de fora. E se você é de fora, ou anda muito, ou pode não surfar ali, né? Ser tirado da água, entendeu? Isso acontece, isso faz parte desta cultura local da aventura. Isso não é uma coisa que nós criamos, não, isso já existia há muitos anos, tá? A gente acredita um pouco, né, não sei muito quanto, mas a gente acredita na possibilidade de uma educação para essas práticas. Mas isso não é um processo que está pronto, isso é uma coisa que deve acontecer primeiro com a gente. Porque, como o Igor disse, se eu não me apropriar da cultura, a cultura vai querer dizer assim, olha, Igor, você está fora do skate, Dimitri, você está fora da escalada, não se intromete, entendeu? Então, a gente, professor, tem que se apropriar, sim, desta cultura. Não estamos dizendo que a gente tem que ser o melhor, né? A gente não é. Nenhum dessas modalidades, viu, galera? Nem eu, nem Igor, a gente não é o melhor de nada. Mas, definitivamente, a gente foi lá visitar, a gente foi entender, a gente foi praticar, e para entender até como é que acontecem as relações dentro da prática, né? Então, a gente consegue ir aos lugares e praticar até, mas a gente tem que ter esse cuidado de entender a cultura de cada uma dessas práticas. Porque existe um discurso meio falso de achar que a aventura é uma coisa linda, de que todo mundo na aventura é legal, todo mundo é bacana. Pessoal, a galera da aventura também destrói a natureza, viu? Não se espantem, não. Eles quebram árvores, eles jogam lixo, eles não são esses maravilha, não. Igor, fala você agora sobre isso. Tem o lado... por isso que eu digo assim, a gente não pode fazer o discurso moralista que a aventura é boa ou ruim, porque ela é uma prática social que as pessoas fazem dela o que elas quiserem com aquilo, né? Eu gosto muito daquele filha da mãe daquele professor Hugo Lovisolo, que ele sempre me fez pensar nisso. Ele falou, as pessoas fazem o que ela quiser. Shakespeare falava, né? Não importa o quanto você se importa. Algumas pessoas simplesmente não se importarão, né? Isso é doído. A gente escolheu esse caminho da aventura com uma perspectiva educativa, né? Como é que eu coloco essa perspectiva sem ser uma alienação pedagógica no sentido bonitinho, formalzinho, porque aí perde a essência do elemento agressivo, improvisador, crítico, né? Que não pode perder de algumas manifestações da aventura, porque isso é ruptura da sociedade. Talvez o processo de educação que eu leve ainda é desconfortável para muitas pessoas, né? Porém, a gente está levantando uma bandeira que, assim, eu posso ser um melhor aventureiro quando eu estou no mar, mesmo que é um mar de gala, e esperar uma onda para o outro surfar, uma pessoa que tenha menos habilidade. Mas eu tenho amigo do lado que fala, nem a pau, vai surfar em outro lugar, né? Então, assim, eu penso, hoje em dia eu tenho, assim, claro que quando eu estou tranquilo, quando eu estou só querendo resolver meus problemas, eu tenho que não falar com ninguém. Mas eu vejo isso como um momento oportuno que ele está me dando um insight que eu possa construir alguma coisa ali com ele. É isso que eu hoje em dia tenho pensado. Às vezes o cara com uma atitude muito equivocada no ambiente, perto de mim, pode reverberar uma conversa legal, uma mudança de pensamento, a partir do que a gente está desequilibrando e construindo, porque ninguém é sempre o mesmo, né? Nós mudamos, nós vamos mudando. A aventura também vai trazendo novos significados, até porque os adeptos são diferentes, né? Mas eu ainda ando em lugares que, por exemplo, está todo mundo falando de criança, né? Que nem eu pratico, aqui o meu universo quase 100% é criança. Mas tem criança que fala, fui na pista lá, os
os caras estão fumando maconha, né? O pai vem falar comigo, eu falo, a pista é a rua. E a rua tem vários elementos, você vai ter que aprender a se conectar. Eu nem incentivo, por exemplo, a molecada mais nova a andar ainda nas pistas, porque eu conheço os elementos que tem que não é legal, mas não é que isso é do skate, né? Isso está lá instalado dentro daquele momento social, até porque tem gente lá que nem skatista por exemplo, né? Então, Oi, Igor. a gente tem que pensar dessa maneira, né? Só para concluir, Jimmy, eu tenho que pensar assim, que bandeira que eu estou levantando dentro desse cenário aventura? Eu me identifico com as perspectivas educativas. Se a gente for falar de um cenário competitivo, olímpico, alto rendimento, eu tenho coisas legais e tenho várias críticas a fazer, mas não quer dizer que eu vou deixar de olhar para isso. Como eu vejo hoje meninas vindo me perguntar sobre skate, e eu vou falar, só por causa da Raíssa? Não, que legal, meu. Vem aqui. Que bom que ela se conectou com algo diferente que tem a ver. Muito bem. Igor, a gente está encerrando, chegando ao final. Vou passar para a Ana Paula agora e ela vai fechando contigo aí, tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Valeu. Não, então, gente, olha quanta coisa, né? Que bom poder ouvir mais uma vez você, Igor, sempre muito bom. Parabéns pela sua apresentação. Infelizmente, o nosso tempo ele é curto, realmente, mas, assim, deu para pegar muita informação legal, o pessoal gostou bastante pelos comentários aqui do chat, né? Obrigada, Jimmy, pela ajuda. Eu quero que o Igor faça os seus últimos agradecimentos, enfim, fale para o pessoal aqui da oficina, e depois eu tenho 2 recadinhos em relação ao congresso ainda, tá bom? Se o professor Humberto tiver mais algum recado, eu lembro de 2, depois poderia complementar. Obrigada, muito obrigada, Igor. Eu que agradeço, turma, eu até escrevi aqui já para vocês, porque obrigado, não consegui ler tudo, eu tenho muita dificuldade disso, de falar, ler ali, não consigo, mas, pô, eu tenho um carinho enorme quando eu sou convidado para algo. Eu tomo até bastante cautela, porque hoje em dia, no meu universo de trabalho, eu tenho até lido pouco sobre aventura, tenho estudado pouco sobre aventura, então eu sempre me coloco numa situação assim, olha, turma, fiquem tranquilos, porque às vezes tem alguém que está já muito mais atualizado e eu quero aprender. Então, claro que quando eu me coloco num espaço de fala, eu sempre quero estar aberto a ouvir, porque ninguém aqui é dono da verdade, a gente aprende com opiniões diferentes. Eu adoro quando me desequilibram, por isso que o espaço de fala, para mim, é bom quando tem conversa, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, eu falo, caramba, não pensei nisso, porque na minha humildade, eu acho que eu mais aprendo do que eu estou ensinando. Então, obrigado o convite. Humberto, você está aí na tela, estou te vendo mais uma vez, ontem estava te assistindo. Parabéns pela organização, estar por trás de tudo isso. Eu sei bem como é que é, trabalhoso, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Então, isso aí, companheiro. Queria te Estamos dar juntos. Um abraço virtual e, com certeza, palmas aí para você, porque você está fazendo isso muito de uma maneira brilhante. Ana, pelo amor de Deus, né? Vou falar de você também, porque eu estava todo perdido, viu, Humberto? Com as coisas, estou trabalhando muito, infelizmente, assim. Infelizmente, não. Eu não tenho esse tempo das prévias, assim como muitos professores, né? O nosso espaço aqui ele é muito enxuto, a gente gere, divulga, dá aula, então a gente faz tudo ao mesmo tempo, tá? Então, obrigado por tudo que você me ajudou, me mandou os links, o pessoal já tinha me mandado, eu falei, nossa, o pessoal deve falar, que bagunceiro, né? Imagina. Então, eu deixei o seu contato aqui do Ludens, Guarujá, mas se tiver outro, pode colocar aí no chat também, né? O pessoal quiser entrar em contato com o Igor, tá? Fiquem à vontade. Vou deixar aí o meu telefone, quem estiver aí pelo Guarujá ou quiser trocar uma ideia, 99665-1010. Pô, turma, tem gente pra caramba legal aí, eu vou agradecer de uma maneira geral, porque
Tem muitos amigos aqui. É bom que a família e os amigos sempre assistem, né, Humberto? Então dá um coro, né? Vamos printar a tela, se vocês puderem abrir o vídeo de vocês, né, para a gente poder ver a carinha de todo mundo aí que participou dessa oficina. Olha lá, o pessoal aparecendo. Enquanto o pessoal vai abrindo, o Jimmy arrematou o trailer do... Tá vendo? Ele tá muito chique. É virtual, é fake. Trailer lá? É fake. É um fundo de tela. Fake news. Você viu que chique? Não, mas olha, a ideia é boa. A ideia é boa. Você já pegou a ideia, né, do professor de ontem, de colocar esses cenários, porque faz bem, né? Uhum. Vamos lá. Muito obrigada. Eu tenho igual. Olha lá, Ju. Olha lá. Ah, Humberto! A gente tá junto. Mesmo lugar. Oh, meu Deus. Olha a máscara, vocês estão 2 metros de distância. É verdade. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui nessa oficina tão especial com o Igor. Ficaram até agora, né? Eu acho que foi bem produtivo. Então, muito obrigada pela participação. Né? Conseguiram aguentar. Ó, a Ju aí. Não, imagina, Ju. A gente vai ter um intervalo agora, então a gente volta às 17 horas com a oficina Aventura para Pessoas com Deficiência. Depois, às 18, mergulho e educação ambiental. Aí, às 19 horas, comunicações orais. São 6 salas diferentes, tá? Então, é tudo pelo Meet a partir das 17 horas. Nós não temos atividades hoje mais no YouTube. Então, é tudo pelo link do Meet. Às 20h15, a última oficina da noite, no caso, Trilhas e Aventuras Sustentáveis. Então, a gente tem muita atividade ainda hoje. Espero que todo mundo participe, como vocês estão participando. Enfim, esse era o primeiro recado. O segundo recado é em relação à própria inscrição da oficina. Teve gente que teve dificuldade de entender, mas enfim, vamos lá. Quem fez a inscrição prévia não precisa entrar pelo link da programação, entra pelo link do e-mail que você recebeu, porque automaticamente você já entra no Meet, tá? Se você não fez sua inscrição previamente e quer participar de alguma oficina, você pode entrar pelo link que a organização enviou no seu e-mail, na programação geral. Então, você clica lá, e aí você vai ser aceito dentro da sala, tá bom? Então, você pode participar mesmo não tendo feito aquela inscrição prévia. Eu acho que eram esses os recados principais. E em relação à lista de chamada, também teve uma dúvida. Tem uma lista de chamada por ação. Então, para cada sessão vai ter uma lista de chamada diferente. Só que, por exemplo, você já assinou uma vez na oficina, por exemplo, do Igor, não precisa assinar de novo, tá? Você vai só assinar na próxima oficina. De novo, essa lista de chamada. Gente, muito, muito obrigada. Prazerzão ver todos vocês, mesmo que virtualmente. Obrigada, professor Humberto, Jimmy. Beijo a todos e todas.